Então, pessoal, vamos para a nossa última etapa, né, do processo de ETL. Não é da aula de PETAL, é do processo de ETL, né, que nós viemos fazendo nas últimas aulas, tá certo? Então, na aula de hoje, nós vamos ver a etapa de carregamento, ou seja, o load, né, onde todas as etapas que nós fizemos para trás, nós vamos agora carregar para um banco de dados, ou para uma planilha do Excel, né, ou para um banco Data Warehouse, ok? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer isso na aula de hoje, tá bom? Então, pessoal, só recapitulando aqui, né? Eu tenho lá todo o meu esquema do Petarro, né? Onde eu tenho cada step, né? Então, os steps passados, né? Nós fizemos na primeira aula, nós fizemos o extract, né? Que é a extração, na primeira etapa do ETL. Nós fizemos extração, nós podemos extrair, como eu disse, de uma planilha do Excel, do SQL, do MySQL. No nosso caso, nós fizemos de uma tabela do Excel, né? Nós realizamos os tratamentos, né? Etapa de transform, onde nós fizemos todo o tratamento desses dados que nós extraímos. E na aula de hoje, nós vamos fazer o carregamento, ou seja, a última etapa, o load, né? E na aula de hoje nós vamos ver como salvar esses dados que foram tratados para uma planilha do Excel. Vamos supor que o setor de compras lá, Daniel, eu quero que você coloque numa pasta compartilhada, né, esses dados já estão tratados nesta planilha, tal, tal e tal. Então, pronto, é nessa etapa que nós vamos carregar, né, salvar essa planilha lá para aquele setor. Ou salvar para um banco SQL ou MySQL, ou um banco Data Warehouse, que foi criado dentro do MySQL, por exemplo. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula. Eu vou abrir aqui o Petarro. Eu só abrir ele aqui. Então lá, vamos continuar. Nós paramos aqui, né? Onde nós já tratamos todos os dados e a planilha, né, já tratada, esta aqui de baixo. A gente pode ver aqui na última etapa, o preview data, nós vamos ver a nossa planilha já toda prontinha, pronta para ser carregada, tá bom? Então eu vou agora carregar para uma tabela do Excel. Vamos primeiro fazer isso aqui. Depois carrega para um banco de dados SQL e depois para um MySQL, tá bom? Então vamos lá. Vamos em design, né, pessoal? Nós já vimos o input, que são a etapa de extração, agora vai ser a etapa de carregamento, então vamos para output, tá bom? Eu vou iniciar salvando para uma planilha do Excel. Então eu vou vir aqui ao Microsoft Excel Writer, beleza? Dou dois cliques, ele já faz a conexão aqui, e agora basta só a gente configurar o que a gente quer, né? Como é que a gente quer essa saída? Eu vou chamar aqui de TB, sei lá, compras, vamos supor que é para uma tabela para o setor lá de compras, tá certo? File name, ele quer saber o nome do arquivo e onde vai ser salvo, né? O caminho e o nome do arquivo. Então eu vou navegar aqui, né? Vai abrir. Aqui, ó, tá perguntando, salvar para onde, né? Nesta etapa aqui, né? Se a gente tiver uma pasta lá compartilhada com o setor, a gente navega até aquela pasta e salva lá dentro, tá bom? Mas eu vou salvar aqui localmente, então eu vou salvar lá no meu desktop mesmo. Então eu vou vir aqui, procurar meu desktop, está aqui dentro, vamos navegar até lá. Onde é que está o desktop? Está aqui. Beleza. Cheguei no meu desktop, agora eu vou dar um nome para ela, eu vou chamar de compras. Opa, opa, vou chamar de compras. Compras. Ok. Vou salvar tipo XLSX. Pronto, pessoal. Configurou isso aqui. Para onde a gente quer salvar, configurou o nome do arquivo. Pode dar OK. Tá lá, ó, o caminho tá aqui. Confirma. Beleza. Vou salvar aqui. Vou marcar essa opção XLSX aqui, ó. Também tenho que marcar isso aqui. XLSX Data. Tá bom? E, enfim, pessoal. O resto a gente pode deixar tudo padrão. Tá bom? Tem um detalhezinho aqui nesta aba que eu gosto sempre de marcar, que é o Auto Size Columns, ou seja, ele organizar já a minha tabela, né, o ajuste lá do tamanho da coluna, né, da coluna, quando ele for salvar essa tabela lá. Ah, pessoal, faltou aqui o seguinte, ó. Lembrem, né, eu esqueci dessa etapa, de obter os campos. Quais os campos, né, você vai salvar para ele lá, tá bom?
Então, só repetindo, vou voltar aqui, ó. Clica 2 vezes na configuração, onde tem content, você marca aqui Auto Size e obter campos, ok? Ele obteve os campos, dá um ok, beleza, agora pode rodar. Vamos executar novamente. Tá lá, deu tudo ok, vamos ver o preview, pronto, ó. Agora sim, preview data, tá lá todos os dados que eu quero salvar na tabela, e já é para estar na minha área de trabalho, esta tabelinha compras. Então eu vou abrir aqui, vamos lá, tá aqui a minha tabelinha compras, com os meus dados, ó, os meus dados, conforme ele mostrou aqui embaixo no preview data. Então, tá lá, pessoal. Vamos supor que isso aqui fosse, né, o meu desktop fosse a pasta compartilhada com o setor de compras, né? Então, o setor de compras já teria acesso a essa tabelinha já toda prontinha e filtrada, né, através de uma etapa de um processo de ETL, tá bom? Beleza. Daniel, eu tenho um banco de dados, Data Warehouse, que eu fiz em MySQL, e eu quero salvar esses dados aqui para lá, né? Então, como é que a gente faria isso? Beleza. Eu posso ter aqui várias saídas, pessoal. Então, vamos criar uma saída aqui, um output, né? Para um banco de dados. Então, table output. Então, clico 2 vezes aqui. Ele fez a ligação errada, ele fez direto com a minha planilha. Eu apago esse row, vou colocar aqui para baixo e vou fazer a ligação correta, né? Então, cliquei aqui, puxei para o lado. Beleza, main output, off step, só clicar aqui para ele confirmar, né, a ligação. E nessa etapa ele vai perguntar o seguinte. Isso aqui é o seguinte, o que, é que ele está perguntando aqui? É bem simples. Você quer distribuir os dados, ou seja, vamos supor que se eu apertar distribuir eu tiver aqui 100 linhas, ele vai estar 50 na tabela e 50 linhas nessa outra tabelinha aqui. Né? Ele vai dividir as duas tabelas. Não, eu não quero dividir os dados, eu quero criar uma cópia em cada saída. Então, basta clicar aqui em copiar, beleza? E esse íconezinho aqui, ó, é mostrando que isso aqui é uma cópia. Tá bom, pessoal? Então agora é bem simples, tá aqui. A minha saída já está pronta para o Excel, agora vamos configurar para o banco de dados, tá certo? Então vamos clicar 2 vezes e vamos configurar. Isso aqui vamos chamar de MySQL underline DW. Vamos supor que isso aqui vai ser um Data Warehouse, ok? Conexões, né, pessoal? Já tem uma conexão pronta aqui, ó, com MySQL, ok? Poderia ser do SQL, essa conexão aqui DSA é uma conexão com o SQL, tá bom? E se vocês não viram a primeira aula, onde eu fiz a conexão aqui, ó, para extrair os dados, é a mesma forma, dá uma olhadinha lá, porque eu não vou repetir aqui como é que faz essa conexão, tá bom? Eu já ensinei na primeira aula. Então, quando a gente faz a primeira conexão, ele já salva aqui a conexão. Então, eu fiz também com MySQL, que é a mesma coisa, tá bom? Então, eu digo que a minha conexão vai ser com esse MySQL. Beleza, agora é só configurar o restante. O que é que ele quer? O target esquema. Qual esquema, né, dentro deste banco que eu vou usar? Então, deixa eu abrir aqui o MySQL. Deixa eu abrir ele aqui. Então, pessoal, tá aqui, ó, o MySQL, beleza? Então, é o seguinte, então, qual o nome do meu esquema? Vai ser Data Warehouse. Então, é isso que ele está perguntando aqui, ó. Target esquema. Então, vai ser meu Data Warehouse, ok? Qual o nome dessa tabela? Ele está perguntando qual o nome que você vai salvar. Essa tabela aqui que vai para lá, qual vai ser o nome que você vai dar para ela? Então, vai ser TB Compras, ok? Commit size, o que é isso aqui? Vamos supor que minha tabela tem 1000 linhas. Se eu botar aqui 100, ele vai fazer o commit de 100 em 100 linhas. Só isso, tá bom? Outra coisa, pessoal, aqui pode deixar padrão, vamos nessa guia aqui, ó, Data Fields. Vamos marcar aqui, ó, Specify Data Fields, marca essa opção, e pega lá os fields, que são as colunas, ó. Beleza, eu quero essas colunas aqui. E vamos aqui em SQL, que aqui está a cereja do bolo. Se eu clicar aqui em SQL, ele já vai criar o código prontinho aqui em SQL, ó, que nada mais é do que criar a tabela lá, né, dentro do esquema Data Warehouse, chamada tabela compras, né,
eu vou ter lá as colunas ID pessoa, código do vendedor, telefone, ou seja, tudo isso aqui, ó, né, a minha saída vai ser salva para dentro desta tabela aqui, tabela compras. É só executar, vou executar aqui, confirmo, posso fechar aqui também, dar um OK. Beleza, bora olhar lá o MySQL agora como é que está. Olha só, eu não tinha nenhuma tabela, né? Continuo sem ter. Eu tenho que dar um refresh aqui. Então, refresh all. Olha lá, pessoal, ele já criou a minha tabela compras. Porém, dentro de tabelas compras, ele criou aqui as colunas, beleza. Mas eu ainda não tenho dados, né? Eu só fiz criar a tabela e as colunas, mas os dados quem vai enviar agora é o Pentarro. Beleza, minha comunicação está feita. Vamos executar o Pentarro? Beleza. Clico aqui, né? Para dar um run. Então, run. Beleza, executou, não teve erro nenhum. Vamos ver o preview data aqui. Preview Data, tá lá. O Preview Data é isso aqui. Então, agora, dentro do meu Data Warehouse lá no MySQL, se eu vier aqui, pedir para mostrar aqui as minhas linhas, tá lá, pessoal. Ó, os dados que eu filtrei já está no meu Data Warehouse, beleza? Então, sempre que eu executar, né, esses passos aqui no meu Pentarro, ele vai criar tanto a tabela do Excel, como vai salvar os dados lá no meu Data Warehouse no MySQL, tá bom? É a mesma coisa, pessoal, não tem diferença se eu quisesse salvar também, eu ver aqui Output, criar uma nova saída aqui, deixa eu apagar esse root, não é para cá, vou criar agora uma saída também para o SQL. Então eu venho aqui, faço a ligação, meu output of step, marco aí, beleza? Não tem nada configurado, eu vou configurar aqui para o SQL também. Eu quero salvar essa saída lá no banco SQL. Connection, eu já tenho a conexão feita, ensinei na primeira aula, repito, não vou repetir aqui, mas é bem simples. É vir no Wizard, ok? Selecionar seu banco aqui, MySQL, ou desculpa, SQL, serve, beleza. Dá um nome aqui para essa conexão. Aliás, dá um nome não, esse aqui é o nome do meu banco de dados lá, né? DSA. Ele não vai permitir eu adiantar porque eu já criei, por isso que eu não tenho nem como repetir aqui para vocês, tá bom? Mas vejam lá na primeira aula que eu já fiz e ensinei isso lá para vocês, então eu vou cancelar. Então vou usar esse banco aqui, DSA, beleza? Target Schema, lá eu chamei de DBO, beleza? Qual o nome da tabela? TB compras. Commit, deixar aqui sem. A mesma coisa, pessoal, que eu fiz para o MySQL, eu vou fazer aqui para o SQL. Database, então eu vou marcar essa opção, vou pegar os meus fields, né? Vou aqui em SQL, que ele vai criar lá, né, no meu SQL, a tabela compras, eu executo, ok. Se eu for agora no meu SQL, essa tabelinha já é para estar lá. Tá abrindo aqui na minha outra tela, deixa ele só abrir. Então, pessoal, tá lá, ó. DBO, tabela compras, beleza? Não tenho dados ainda, né? Os dados não vieram, porque eu vou ter que agora executar o meu. Aqui eu posso fechar, posso dar um OK, né? Já salvei a tabela lá. Agora, ó, eu tenho que executar aqui o meu Pentarro para ele poder salvar os dados lá dentro do meu banco, tá bom? Então, vou dar um run. Beleza, o run deu OK, não deu erro. Deixa eu clicar aqui no SQL e ver o Preview Data. Tá lá, ó, ele mandou a minha tabelinha para lá, né? Então vamos lá, vamos voltar ao SQL aqui. Opa, apertei errado. Vamos voltar aqui ao SQL. E vamos ver agora nesse banco aqui, mostra aí para a gente as primeiras linhas. Tá um pouco lento, pessoal, porque eu estou executando muita coisa dos bancos, estou filmando, gravando a tela, né? Etc. Mas tá lá, pessoal, ó. Tá aqui o meu banco, né? Ele fez o carregamento aqui para o banco também SQL. Tá bom? Então era isso, pessoal. Por hoje eu encerro esta aula aqui, né? Com a última etapa do ETL, o Lutz, fizemos carregamento aqui para o Excel, para o SQL.
para um Data Warehouse lá dentro do MySQL, tá bom? E uma coisa importante antes de terminar essa aula é dizer para vocês que na próxima aula agora nós vamos aprender jobs, né? Até aqui, as aulas para trás, nós vimos as transformations dentro do Pentaho. E próxima aula, nós vamos criar as jobs. O que são jobs? Nós vamos pegar todo aquele espaço, né, que nós fizemos para criar, para extrair, para tratar, para carregar. Agora nós vamos fazer isso de forma automática, né? Nós vamos programar automaticamente para que ele execute aquelas transformations, né, no horário especificado. Enfim, vamos para a aula. Eu aguardo vocês lá, tá bom? Até mais, pessoal.